O posicionamento do presidente da República na época causou um mal-estar entre as autoridades políticas de Brasil e Itália e, além de uma crise diplomática, trouxe de novo o caso ao Supremo. O processo, que já estava arquivado, foi reaberto porque a República da Itália entrou com uma reclamação no STF contra a decisão do presidente Lula. A Itália teve uma enorme vitória jurídica quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o refúgio concedido pelo ministro da Justiça ofendia a soberania e as instituições italianas. O Supremo desconstituiu o refúgio ofensivo e concedeu a extradição. Determinou que o presidente da República cumprisse o tratado, não se lhe reconhecendo qualquer espaço de discricionariedade. O presidente da República não cumpriu o tratado. Pelo contrário, invocou um dispositivo do tratado que já havia sido considerado e afastado pelo Supremo Tribunal Federal. O acórdão diz, de um lado, que o presidente não está vinculado à decisão, isso é unânime, mas diz também que o presidente tem que cumprir o tratado. Isso é dizer o óbvio, quer dizer, o tratado incorporado é lei e a ninguém no Brasil é dado descumprir a lei, ou ao argumento que desconhece, ou conhecendo descumprindo é mais grave, sobretudo tratando-se do chefe de Estado. Então, exatamente, descumprir o tratado também seria grave. Aí a pergunta que vem, esse descumprimento vai ser liquidado aonde? É no Supremo Tribunal Federal ou é nas instâncias internacionais? Ou seria nas instâncias internacionais, né? E aí foi objeto da reclamação. No próximo bloco você acompanha o último julgamento no Supremo sobre o caso do italiano Cesare Battisti, condenado por 4 assassinatos na Itália na década de 70. A sessão em que os ministros do Supremo não conheceram a reclamação ajuizada pela República Italiana e decidiram soltar o ex-ativista político. No programa Grandes Julgamentos do STF, a controvérsia jurídica em torno da extradição do italiano Cesare Battisti, ativista político condenado por 4 assassinatos na Itália. No último julgamento do Supremo sobre o caso, em junho deste ano, foram mais de 6 horas de debates no plenário do Supremo. Histórica da extradição. O julgamento era da reclamação do governo da Itália, que contestava a decisão do presidente Lula sobre a permanência de Battisti no Brasil. 9 ministros da Suprema Corte participaram da sessão. Os ministros Dias Toffoli e Celso de Mello se declararam impedidos. Depois da leitura do relatório, momento em que o novo relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, fez um breve resumo sobre o caso. Os 2 advogados das partes envolvidas na extradição ocuparam a tribuna. O Supremo Tribunal Federal praticou um ato de concessão da extradição no exercício da sua competência. Estabeleceu os limites em acórdão claramente definidor da atuação da autoridade do Executivo. E nada obstante isso, a decisão que se produz é absolutamente irrazoável, absolutamente insubsistente, porque não se conforma com o que se contém no tratado, sem que se precise fazer qualquer exercício profundo de hermenêutica ou de interpretação de cláusula contratual. Estamos falando sobre obviedade. Volto a esta tribuna para defender a competência e a atuação legítima do presidente da República do Brasil, injustamente atacado na sua honra por autoridades estrangeiras. E volto a esta tribuna para tentar impedir a consumação de uma vingança histórica tardia e injusta que significará enviar para a prisão um homem de 60 anos, de cerca de 60 anos, para morrer no cárcere, seja pelo decurso natural do tempo, seja pela perspectiva real de sofrer violências naquele cárcere. Este caso coloca em discussão 3 valores especialmente significativos para o Estado constitucional: a soberania nacional,
a separação dos poderes e a proteção dos direitos fundamentais. Em seguida, a Advocacia Geral da União, que emitiu parecer para a Presidência da República, orientando a permanência de Battisti no Brasil, defendeu que a rejeição da extradição do italiano foi um ato soberano do Presidente da República. Que compete, de fato, ao Presidente da República na condução das relações internacionais e na condução das relações convencionais do Brasil, compete a ele a tomada desta decisão. Evidentemente, também a Corte remete a decisão do presidente à subserviência do tratado. E é disso que, de fato, o presidente faz. Ele, ao evocar, com base, motivado num parecer da Advocacia Geral da União, ao evocar a cláusula 3.1f, ele evoca um juízo de discricionalidade admitido pelo próprio tratado. Porque a cláusula estabelece não um juízo fundado, não situações demonstradas e provadas. Ele remete a um juízo de suposição. Ele remete a um juízo hipotético que compete ao Presidente da República tomar. Com um discurso semelhante ao da Advocacia Geral da União, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que o governo da Itália não tem legitimidade para propor uma reclamação constitucional ao Supremo para contestar uma decisão do governo brasileiro. Sendo a decisão que negou a extradição de Cesare Battisti, ato soberano da República Federativa do Brasil, a tentativa por parte da República Italiana de revertê-la dentro do próprio Estado brasileiro é afrontosa à soberania nacional. A reclamante, assim, com todas as vênias devidas, trouxe ao Supremo Tribunal Federal matéria que não se insere na jurisdição da Corte, qual seja o arbitramento de demanda entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil. Não se trata aqui, sublinhe-se, senhores ministros, de litígio entre Estado estrangeiro e a União, pessoa jurídica de direito público interno, mas do embate entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, entes de personalidade jurídica internacional dotados de direitos e obrigações perante as demais nações. Depois das defesas e antes de entrar no mérito da questão, os ministros decidiram pelo não conhecimento da reclamação ajuizada pelo governo italiano. 6 dos 9 ministros que estavam presentes no julgamento entenderam que a Itália não tem competência legal para questionar um ato do chefe do Executivo na Suprema Corte Brasileira. Óbvio que dentro do Supremo Tribunal, o que se dispõe, a jurisprudência e o regimento, é que o Estado requerente pode atuar como advogado na extradição. Tanto é que o advogado da Itália teve direito à voz, teve direito a fazer sustentação oral como da extradição. Mas é claro que após o julgamento do Supremo Tribunal, o Estado requerente não tem o poder para fazer essa reclamação. Então, sob o prisma da processual, o prisma da legalidade, eu acho que aquela reclamação foi muito bem arquivada e o Supremo agiu correto. Os ministros entenderam que a extradição se trata de um assunto de relações internacionais e que, por isso, a palavra final sobre a extradição fica a cargo do Presidente da República e não do STF. Tem-se bem claro aí que o Supremo Tribunal Federal autoriza ou não a extradição. Há de fazê-lo para autorizar ou não autorizar a extradição, observadas as regras do tratado e as leis. Mas quem defere ou recusa a extradição é o Presidente da República, a quem incumbe manter relações com Estados estrangeiros. Artigo 84, inciso 7 da Constituição. Estou há mais de 20 anos no tribunal, mas jamais me deparei com uma situação concreta em que, ante um pronunciamento positivo do tribunal quanto à legitimidade do pedido formulado pelo governo requerente, o executivo se recusando à entrega, o executivo fazendo, pelos meios previstos
na ordem jurídica, um governo estrangeiro tivesse adentrado o Supremo para questionar esse mesmo ato. A situação é tão absurda, nós poderíamos compará-la a uma situação que nós tivemos na cena política latino-americana há cerca de 2 anos. Todos vão de se lembrar que um presidente da República, uma República Centro-Americana, foi destituído do seu cargo e o embaixador brasileiro o acolheu na Embaixada Brasileira. Poderia um país da região se insurgir contra o ato do presidente da República Brasileira, que determinou ao embaixador brasileiro que acolhesse aquele presidente da República na nossa embaixada, vir ao Supremo Tribunal Federal e pedir a impugnação da decisão do presidente da República que acolheu aquele chefe de Estado em desgraça? Poderia o Supremo Tribunal Federal desconstituir aquela decisão? É um ato de relações internacional? Claro que não. Claro que não. É uma situação parecidíssima, idêntica a essa. O ministro Joaquim Barbosa se referia ao presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, que em 2009, depois de abandonar o seu país, procurou refúgio na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, capital de Honduras. O refúgio de Zelaya teve o apoio do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A questão esteve judicializada. Ela esteve. O Supremo Tribunal Federal resolveu a questão por maioria, numa questão acessória, numa decisão acessória, indicou ao presidente da República qual era a linha que ele deveria ou poderia tomar. Ele tomou a sua posição, questão encerrada. Não há nada para um Estado estrangeiro se imiscuir. É isso. Só isso. Chega. É momento de encerrar essa questão. Está em jogo nessa questão, toda essa discussão, uma questão importante. Ninguém falou nela até agora. Há uma pessoa presa há mais de 4 anos. Nesse nosso país, uma pessoa que fica 4 anos em regime fechado, quem é? Quem cometeu crime foi condenado a mais de 20 anos. Então, toda essa nossa discussão não faz o menor sentido se não levarmos em conta a situação dessa pessoa. Está em jogo aqui um ato de soberania do presidente da República. Não tenham a menor dúvida, e aqui não foi citado nenhum exemplo de uma corte que tenha desautorizado o ato do presidente da República em matéria de extradição. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal informa as autoridades que, por maioria, reconheceram que a decisão de deferimento da extradição não vincula o presidente da República. Então, quer sob o ângulo formal, que não vincula por uma questão de soberania, em abstrato, em potência, não caberia essa reclamação. No plano fático, no plano de mérito, o presidente da República, na forma do artigo 3º do tratado, poderia recusar a extradição, o fez e fundamentou a sua recusa. Mesmo depois de rejeitada a reclamação pela maioria dos ministros, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, em um voto longo, ainda tentava convencer os colegas de que o presidente da República deveria ter seguido a mesma orientação do Supremo. Prevalece o tratado em matéria de extradição pelo princípio da especialidade. Então, essa é a questão que precisa ser deixada clara, para que não se pareça que aqui nós estamos num terreno de um verdadeiro vale-tudo, em que o papel do Supremo Tribunal Federal é um nada jurídico. Parece óbvio que a competência do Supremo não se encerra com a decisão que põe fim à segunda fase da extradição. Até porque, se fosse assim, presidente, e se for assim, o papel do tribunal é de um clube lítero-poético-recreativo. Entrega ao presidente o título e ele rasga, se quiser.
Se for assim, presidente, é melhor suprimir a competência do Supremo para a extradição.